Você sabe o que é pós-verdade? Já ouviu a palavra? Você com certeza já ouviu a pós-verdade, mas não sabe o que significa. Nosso grupo do Beco com Saída, composto por Murilo. Maurício. e Matheus, vai estar falando sobre pós-verdade. Segundo o dicionário de Oxford, o termo significa um adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apenas a emoção e crenças pessoais. Beco Saída. Beco Saída. Beco Saída. A origem do termo pós-verdade é de 1992 com Steve Tezisch, um sérvio-americano que fez um ensaio para a revista The Nation e usou assim a palavra. Mais tarde, em 2004, o americano Ralph Keyes escreveu um pouco mais sobre o tema. Porém, o termo foi popularizado em 2015 pela revista The Economist. Na revista The Economist, que eles publicaram o termo pós-verdade, se eu não me engano, foi no artigo que eles falavam sobre a arte da mentira. E aí eles usavam, e foi o grande boom também do termo, né? Em 2016, o dicionário de Oxford elegeu a palavra como a mais popular do ano. Nas pesquisas do Google, ela aumentou em 2.200%. 2.200% é um número assim absurdo. E chegou Somando a 20 milhões, né? Somando a procura pela palavra em inglês, espanhol e português, são mais de 40 milhões de procura. Apesar do termo só ter entrado no dicionário em 2015 ou ter sido citado em uma revista de nome em 92, a pós-verdade já acontecia desde muito antes, como alguns estudos de comunicação social indicam. Um teórico, Stuart Hall, já falava de condições para a pós-verdade acontecer e do uso dela também, mas sem nomear. A revista brasileira Carta Capital define a pós-verdade não como mentira, mas sim como a indiferença com a verdade. A revista The Economist também critica bastante a pós-verdade pelo que ela é e põe principalmente a culpa no boom recente dela nos meios de comunicação de hoje em dia, principalmente a internet. Bom, a internet, né, como a gente sabe, é um grande veiculador da pós-verdade. Você vê diariamente notícias que não possuem fontes claras, ou mesmo que tenham as fontes claras, tem muitas informações contidas nela que são duvidosas. Isso acontece devido ao fato de qualquer um na internet poder ser produtor de conteúdo. Como Humberto Eco fala, de que a internet deu voz a todos, mas o grande problema é que todos não estariam prontos para produzir conteúdo. Ele usa até o termo idiotas quando ele fala das pessoas que produzem conteúdo sem estar habilitadas a isso, sem checar a fonte ou comprovar os fatos. Pois a gente pegou até alguns exemplos aqui de algumas notícias que chegam a ser no mínimo absurdas e que elas só adquiriram tanta importância assim justamente por causa da internet hoje em dia e são incrivelmente pós-verdades. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida que o filho do Lula é dono de metade do território do Pará e de empresas como a JBS. É interessante também, por exemplo, o Obama, a gente pesquisou aqui e descobriu uma notícia que... Descobriu não, está na internet, pode ver aí agora Tá na internet, é verdade. Que tem muita gente falando aí que o Obama inventou o Estado Islâmico e a Hillary Clinton e quem? O Bill e a Hillary Clinton são cofundadores do Estado Islâmico. Vale lembrar que quem falou isso foi o presidente norte-americano, Donald Trump. E essa notícia só conseguiu se popularizar devido aos simpatizantes dele, que foram veiculando ela pela internet e que tem voz lá também. Além de outras notícias bizarras, né? Como Kanye West, Kanye nomeado West, vice-presidente dos Estados Unidos. Essa notícia também chegou a circular aí na rede de que o Kanye West teria sido o novo vice-presidente dos Estados Unidos. Imagino quão absurdo seria isso. E para pegar um exemplo mais daqui no Rio mesmo, também, não sei se todo mundo lembra, mas há pouco tempo teve um boato de que ia ter um ciclone no Rio de Janeiro. O grande problema da pós-verdade, o momento que ela se torna perigosa, é quando ela se apoia em notícias que realmente podem acontecer.
como agora mesmo em 2016, logo depois do lançamento do filme da Mulher Maravilha, começou a circular a notícia de que a atriz principal, Gal Gadot, teria ganho muito menos do que outros colegas de trabalho em filmes de lançamento de franquia também. Todo mundo circulou essa notícia porque ela é super capaz de ser verdade, num mundo machista, onde realmente mulheres ganham menos do que homens ainda, né? E é interessante também você analisar sempre a fonte, né? A fonte das notícias, por verdade, elas nunca são fontes que não devem ser analisadas, não devem ser tidas como verdade. Elas são fontes, geralmente, que têm algum mínimo de confiança, por incrível que pareça. Às vezes são fontes que chegam a ser acreditadas como confiáveis, mas que também não checaram as suas fontes originais. E que, devido à tentativa de ser o primeiro a soltar uma notícia, ter uma exclusiva, não checam e podem acabar circulando isso. Uma coisa que é super acreditável, mas que não tem embasamento nenhum. Além desse caso recente, em que a pós-verdade é realmente perigosa devido à sua credibilidade, na Colômbia ela realmente afetou a vida da população. Quando, na votação para a pacificação das Farc, um grupo de igrejas, principalmente evangélicas, convenceu a população de que, com a pacificação das Farc, ela tentaria uma forma de doutrinação sexual, já que nas exigências da pacificação das Farc, questões como questões LGBT deveriam ter mais atenção do governo, e também até questões como machismo e atenção a movimentos feministas. Exatamente, esse boato se espalhou de tal forma que a pacificação não foi eleita. A população da Colômbia caiu nesse mito e acabou não passando a pacificação das Farc exatamente por causa disso, por causa da pós-verdade. Nem todos os votos foram por causa disso. Muita gente pensava em outras questões, mas sim, mas influenciou. Isso influenciou muita gente. Até porque a Colômbia, assim como outros países da América do Sul, tem uma grande concentração de população cristã. E conservadora quanto a esse tipo de... Com certeza. Outros casos políticos, né, também, como no Brexit aconteceu, né, que é tido como grande exemplo que demarca o início da era pós-moderna pelo dicionário de Oxford, ao mencionar que foi eleita a palavra do ano. O Brexit, né, foi um exemplo muito claro disso. Os ingleses eles caíram muito nesse conto de que a população muçulmana invadiu a Inglaterra aos montes e tomar conta do país. E não é bem assim, né? Todo mundo sabe disso. Muitos estavam buscando simplesmente refúgio da situação que estava acontecendo na Síria. E o pessoal assumiu isso como se fosse literalmente uma invasão muçulmana. E votaram justamente contra, votaram a saída, né, da União Europeia para impedir a entrada fácil assim, de imigrantes, justamente com medo desses imigrantes se tornarem membros do Estado Islâmico, que é uma coisa, para pensar friamente, bem absurda. E isso é mais um mito da pós-verdade, né? Outro que o dicionário de Oxford também colocou foi a eleição do Donald Trump. A eleição do Donald Trump também é um baita exemplo. O próprio dicionário de Oxford, ele menciona que foram muitas mentiras divulgadas para tentar... Tanto no caso do Donald Trump, né, a imagem dele foi bastante prejudicada, com boatos de que ele teria pacto com o demônio e outras coisas. E assim como outras pós-verdades foram emitidas sobre a Hillary Clinton, sua concorrente. Como a de que ela é cofundadora do Estado Islâmico, a gente já falou. Já foi mencionada, e também de que ela tinha certas parcerias com o Estado Islâmico e que o Estado Islâmico ia crescer cada vez mais. E isso, creio eu, que está longe de ser uma verdade. No Brasil ainda continuam os casos absurdos, como o boato de que existia um acordo, né, entre a ex-presidente Dilma Rousseff com Vladimir Putin, e de que bases da Rússia seriam instaladas no Brasil para tentar fazer uma volta do comunismo no mundo. Além disso, claramente, quem estava aqui na época de 2014 do impeachment ter sido bombardeado com notícias de que o Brasil ia virar a próxima Cuba, de que os médicos cubanos estavam vindo para cá para fazer um golpe socialista. Fazer um golpe, e a gente cansou de ouvir esse tipo de coisa. E todas essas imagens
notícias que estariam para ocorrer, realmente elas foram veiculadas pela internet. Só que tem um ponto, isso não é exclusivo da internet, você vê desde o início da humanidade, Até mesmo na oralidade. É um você recurso usado. vê presente, né? O próprio sofistas, o Sócrates acusava eles de usar de falsos silogismos para apresentar seus argumentos. A grande verdade é que a pós-verdade ela teve presente desde do início da fala, né? Você pode criar uma pós-verdade, você pode espalhar um boato, um qualquer momento. Talvez só ela surgiu porque a gente está na era da comunicação. Justamente. E a informação passa a ter mais valor do que nunca. Sim, e agora é até mais fácil uma coisa dessa acontecer porque todo mundo tem voz, né? Principalmente na internet. Todo mundo fala, todo mundo opina. Como eu falei do Humberto Eco. Como já dito, a pós-verdade não é uma exclusividade da internet. Ela até está presente em vários momentos da história humana. E até mesmo veículos de comunicação conceituados, como jornal impresso e revistas, circulam esse tipo de informação. Como é os casos já citados, né? Por exemplo, a eleição do Donald Trump, em que jornais e revistas circulavam informação que favorecia ou desfavorecia o candidato de interesse a eles, ou a Hillary Clinton ou o Donald Trump. Isso aconteceu bastante também no Brasil. Acho que em qualquer país do mundo com época de eleição, a mídia atua como instrumento importante, né? E isso é recorrente. No caso do Brasil, por exemplo, diversas matérias que tentavam associar Dilma Rousseff a escândalos de corrupção, assim como seu concorrente principal, Aécio Neves, em vários momentos de 2014. E outra coisa também que acontece no país é a perseguição, já mencionada com o filho do Lula, em que diversos jornais impressos de respeito, como a Folha de São Paulo, já chegaram a mencionar o caso de que ele seria dono da Friboi. E como a gente já falou aqui antes também, o exemplo do Brexit, né? Que não foi só a internet que divulgou as notícias. O pessoal fez pesquisa lá na Grã-Bretanha para saber quem queria e quem não queria a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Sempre saíam essas pesquisas que o pessoal preferia por pouco a saída da Grã-Bretanha. E a televisão também ajudou bastante a propagar muita coisa como se os muçulmanos de fato entrassem no país e espalhassem no Estado Islâmico como se todo muçulmano fosse radical dessa forma. Bom, agora que você já sabe um pouco mais sobre a pós-verdade, seu conceito e toda a sua história, e principalmente como ela se relaciona, né, nos dias de hoje, Você sabe que a gente não pode esquecer que a pós-verdade é perigosa sim, por causar um esvaziamento do conteúdo e uma manipulação clara. Bem, agora que você já aprendeu um pouquinho mais, bem-vindo à era do pós-verdade. Boa noite. boa noite. Filho do Lula, detentor de metade do território nacional, foi pego em um acordo comprando terras na Lua com dinheiro desviado do seu pai. Barack Obama e Hillary Clinton se uniram com o Estado Islâmico para fechar parceria que determina a volta da União Soviética. Ela teria acordos entre Dilma e Vladimir Putin também. Amin Kader é encontrado morto pela 10ª vez nos últimos 5 anos. Vamos agora ao vivo com o nosso repórter Maurício Pereira, que se encontra no Rio de Janeiro cobrindo o velório. Alô, Matheus. Oi, Maurício. Opa, estamos aqui no velório, tô vendo aqui do meu lado Neymar, tô vendo seus parceiros todos, tô vendo o David Brasil e tô vendo, calma aí, tô vendo o Amin Kader também. Ué, Amin Kader se encontra emocionado nessa ocasião. Amin Kader emocionado com o velório de Amin Kader. É realmente uma situação, no mínimo, de muita tristeza. Espera um pouquinho aqui, Maurício, recebemos a informação de que agora mesmo o ministro do STF, Gilmar Mendes, está indo até a casa de Aécio Neves para prendê-lo. O senador é acusado de diversos crimes de corrupção que eu nem consigo citar aqui, de tantos crimes que ele está envolvido. E continuam as buscas americanas por armas químicas na Síria. Infelizmente, as buscas continuam sem encontrar nada. Ficamos por aqui, essa foi mais uma edição do Jornal Fake News. Uma boa noite. Boa noite.
apresentar aqui a professora Janine Justin, da UFRJ. Professora Janine, gostaria de saber duas coisas de você. Primeiro, eu queria que você analisasse a pós-verdade de uma maneira mais filosófica. E a segunda coisa é sobre a era da pós-verdade, como que ela surge e o que se espera dela. A chamada era da pós-verdade está extremamente ligada ao momento de crise em que vivemos hoje. Crise da representação, crise dos referenciais, crise do fundamento. Para isso temos muitos nomes. Inclusive a polêmica pós-modernidade também tem muitos nomes. Modernidade líquida, modernidade tardia, modernidade expandida. Mas o que interessa é que o discurso agora é declaratório. O real perdeu credibilidade, as grandes narrativas faliram e a história acabou. Dizem por aí que a história acabou. E pelo buraco que entraram o real e o fundamento foi também a verdade. Não há mais verdade. O que vale não são mais os fatos. Aliás, a assessoria do Trump trouxe até o tal do fato alternativo, na última eleição presidencial dos Estados Unidos. Então o que vale agora não são mais esses fatos concretos, duros, com sentido em si mesmos. Quando o assunto é opinião pública, a gente leva em consideração mais as emoções, os afetos, as crenças pessoais, do que uma narrativa única, supostamente neutra e objetiva. Por 26 séculos, a verdade perdurou como mantenedora dos paradigmas filosóficos ocidentais. Mudou de figura? Mudou, com certeza. Foi Aletheia, foi ser, foi Deus, foi ciência, mas hoje cansou. Ela já chegou no século XXI com a língua de fora. Nietzsche preparou o terreno ainda no XIX, matando Deus. Foucault nos trouxe a abertura das versões. Aliás, queriam muitos pós-modernos que Foucault tivesse no time deles, mas não. Foucault ainda ficou na modernidade. Em meados do século XX, lá para os anos 50, depois já da Segunda Guerra Mundial, que trouxe o gás, os campos de concentração e a tal da solução final de Hitler, veio à tona a eficácia, o rendimento, principalmente com a ascensão dos Estados Unidos. Deve haver produtividade, é o que conta. Nos anos 80 cai o Muro de Berlim, e junto com a Cortina de Ferro, a última grande oposição ideológica da modernidade ocidental. Já não há mais lugar para as grandes disputas, já não há mais razão para isso. Na briga do cada um por si, a verdade cai no colo dos fundamentalistas. O resto é relativizado. E olha, fundamentalista não é só de cunho religioso não, viu? Como se costuma associar por aí. Fundamentalista é todo aquele que não aceita, não dialoga, não considera 1% válido que seja o pensamento diferente do seu. De um livro, de um líder, sei lá. Nesse barco vão os seguidores do Trump, de quem já falamos, mas vão também os seguidores do Bolsonaro, para nos aproximar da discussão aí no Brasil. Se abre espaço, e acho que isso é o mais perigoso, de novo, se abre espaço para o discurso de ódio, para os extremos, porque, quem pode combater o relativismo senão o extremismo? A pós-verdade abala em cheio, então, o mundo da política, mas assim como o mundo da economia. Mas aí eu penso que o que está sendo pouco falado é sobre como a pós-verdade abala a própria sociabilidade, nesse contexto em que os meios de comunicação parecem reinar por aí, A gente não tem mais Deus, a gente não tem mais nenhuma sacralidade, o que a gente tem é um volume imenso, gigantesco de imagem, e falas, e falas, e falas, e testemunhos. A mídia está aí como um entre-lugar, ela não é mais público, ela não é privada, Tem uma publicização do eu gigantesco, uma necessidade de ser visto, de se falar sobre isso, mas ao mesmo tempo é um discurso vazio, é um discurso descontextualizado, é um discurso que, faz umas apropriações culturais indevidas, enfim. A internet, por exemplo, é um campo fértil tanto para o bem como para o mal, com o perdão do maniqueísmo simplista, A comunicação dos afetos, a gente enxerga aí empoderamento, polifonia, empatia, que são extremamente positivos, mas a afetação não é só uma boa sensação, a gente pode ter uma afetação ruim, Ela pode ser um assombro, uma paralisia, um horror. Aí, nesse sentido, Muniz Sodré, professor aqui da escola, pontua muito bem essas estratégias sensíveis, que ele chama de estratégias sensíveis da mídia, e essa ideia de uma emoção fabricada. Tudo que é posto em cena, tudo que é posto em narrativa, tudo que é posto em imagem, é posto para convencer o leitor através de um certo sensacionalismo. Aí é muito complicado a gente falar o que é genuíno nesse mundo de pós-verdade. O que é autêntico no mundo da pós-verdade? Dá para falar ainda de compromisso social, de confiança com as instituições? Nesse contexto, não sei, acho que não. O fora todos no Brasil, por exemplo, para mim é muito preocupante, porque generaliza a corrupção, generaliza as faltas sem provas. Bom, quando o próprio juiz encarregado do processo se baseia em convicção para decidir o rumo da investigação da Lava Jato, a gente vai falar o quê, Bom, a apatia política é perigosa, porque gera indiferença e sem engajamento não se tem democracia, coisa própria do diálogo, do embate saudável de ideias.
né? Ela tem origem ainda na Ágora grega, que era justamente a disputa política, a disputa pública das questões, e aí os sofistas talvez parecem estar ganhando espaço hoje de novo, né? Porque o que se discutia muito com os sofistas? Não valia liberdade, não valia beleza, não valia justiça, não valia o bem, né? Valia a persuasão, valia a argumentação, valia a retórica. E essa retórica é extremamente catártica, ela convence porque ela te causa sensações de impacto, de impulso e que te fazem agir naquele momento. Então, enfim, a gente acha que está aí com umas proximidades, uns paralelismos, que óbvio, não cometendo aí os anacronismos, mas paralelismos bastante plausíveis, né, da gente pensar. Bom, e aí isso abre caminho hoje aqui pra gente as fake news, né, as notícias falsas, abre caminho para o marketing político, que também não está mais interessado em vender ideologia, mas vender voto, vender identidade. Enfim, a gente implanta um pânico generalizado, né, em larga medida comandado pelos meios de comunicação. É um momento de crise, sem dúvida, mas que talvez só assim, só quando a gente resolver assumir o risco dessa crise, porque em toda crise existe o perigo, mas também existe a beleza, né? Do abismo você cai e morre, mas do abismo você também vê as melhores paisagens, né? Então que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha alguma tranquilidade, se é que é possível, para a gente conseguir se reinventar nesse momento de crise, que talvez a pós-verdade e o seu relativismo absoluto, né, que de uma verdade absoluta para um relativismo absoluto, a gente consiga nessa polifonia pensar diferentes formas de ser, diferentes formas de fazer, né? Enfim, que a gente tenha a sabedoria de não excluir de novo, mas de lidar aí com essa multiplicidade, com a unidade da multiplicidade, que é a coisa mais bonita da vida e que é a nossa vida comum, né? Não é mais uma questão aí disciplinar, é uma questão que está no nosso cotidiano, que nos forma, né? Que nos entende enquanto seres humanos. Acho que é isso. Muito obrigado pela entrevista, professora. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer todo o apoio técnico do Felipe Creton, do Centro de Produção Multimídia da ECO, dos colegas que ajudaram a fazer a vinheta junto comigo e com o Matheus, o Kim, a Letícia, Maria Paula, a Laís, Ricardo, Matheus Nascimento, Maria Luísa e a Juliana Varenga. E aproveite para ouvir também um podcast sobre compra de conteúdo editorial. Lembrando que esse projeto Beco com Saída é uma série de podcasts que a gente está fazendo para a disciplina de Comunicação e Realidade Brasileira do curso de Comunicação Social do FRJ. Espero que tenham gostado, muito obrigado pela audiência e até a próxima.